Nós estamos na 9ª reunião. E hoje nós vamos falar sobre a Porta Formosa. Diga, a Porta Formosa. O tema da reunião de hoje, nesta campanha de 12 portas, é a Porta Formosa e o Alpendre de Salomão. Amém? Nós temos visto que a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar uma porta. Diga, procurar uma porta. Achar uma porta. E nós estamos vendo que não é fácil. Muitas pessoas procuram uma porta, mas que a verdadeira porta, a porta da verdade, a porta da salvação, a porta que é Jesus, que é uma porta e que tem a chave, não é tão simples e não é tão fácil de encontrá-la. Porque a porta que é larga, muitos entram por ela, mas pela porta verdadeira, poucos conseguem encontrá-la. Diga, poucos conseguem encontrá-la. Então nós temos consciência já, estamos indo para a reta final da campanha das 12 portas, e temos consciência que há muitas portas, mas nós estamos procurando a porta, e que não é tão simples de achá-la. É necessário força, perseverança, é necessário sabedoria para encontrarmos essa porta. Não é qualquer um que consegue encontrar esta porta. Vimos que existem os falsos profetas e os doutores que tiram a chave da ciência. Mas depois que nós encontramos esta porta, o que é necessário? Diga, a chave. Para que a porta se abra, é necessário uma chave específica. O poder e a autoridade. Então nós estamos falando de uma porta, em que poucos conseguem encontrá-la. E estamos falando de uma chave, que é o poder e a autoridade. Mas depois que eu encontro esta porta, que não é tão simples e tão fácil de encontrá-la, e depois que eu tenho a chave, o poder e a autoridade para abrir esta porta, pergunta, pastor, o que é necessário? O que é necessário é uma libertação e uma cura. O que é necessário são pernas. Diga, são pernas. Diga, são pernas. Depois que encontramos esta porta e temos a chave, o que nós precisamos é de pernas. Pernas espirituais. E nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos ler no texto de Atos, onde fala sobre um coxo. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 2 e em seguida vamos ler o decorrer do texto. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 2. Encontraram? Os Atos dos Apóstolos, o início da Igreja de Cristo. Em Atos 3, 2 diz, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe, desde quando? Amém, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Podeis tomar assento. Vamos decorrer o texto todo. Já vimos que é necessário encontrar a porta e ter a chave. Mas do que adianta encontrarmos a porta e termos a chave, se não temos condições físicas, se não temos condições de alma e espírito de caminharmos? Porque Jesus diz, eu sou a porta, mas ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 3, do capítulo 3, do versículo 1 ao 11, começa da seguinte forma, e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora 9ª, a orar. Quando você pega os textos sagrados, você vai encontrar as horas de uma forma diferente. Junto ao templo, a hora da oração,
a hora nona. Diga, a hora nona. Nós vimos também esses dias atrás, que falava sobre a mulher do poço. E diz que ela estava em determinado período no poço, buscando água. Também vimos um outro texto que diz que os apóstolos estavam presos. E determinado período, determinada hora da noite, eles louvavam ao Senhor e houve um terremoto. Lembram disso? São algumas referências que falam sobre a hora. E eu quero aproveitar esse momento para explicar sobre isso. Porque a hora nona não é às 9 horas. A dúvida de muitos é, o que significam essas referências? A resposta está no contexto cultural, pois naquela época, como é hoje, o que predominava e se usava era o calendário judaico, de forma bem diferente do nosso calendário. No contexto judaico, as horas são contadas tendo como ponto de partida o nascer do sol, ou seja, das 6 da manhã até as 18 horas. Então, o nosso calendário gregoriano, romano, nós contamos o dia a partir da meia-noite. Mas o calendário judaico, bíblico, eles contam a partir das 6 horas da manhã. Por isso, toda vez que nós olharmos o horário que está marcando na Bíblia, dentro do contexto cultural e dentro do contexto bíblico e espiritual, ele é um pouco diferente. De forma bem diferente do nosso calendário. No contexto judaico, as horas são contadas tendo como ponto de partida o nascer do sol, ou seja, das 6 da manhã até as 18 horas. Esse tempo de 12 horas é dividido em 3 horas, 3 períodos principais de 4 horas, cada um sendo estabelecido assim. Inclui-se também as 2 horas sucessivas. Quando você encontrar na sua Bíblia e falar a primeira hora, quando você encontrar na sua Bíblia, você estiver lendo um texto e falar, e na primeira hora, que hora que é? 6 horas, porque nós começamos a contar dentro do contexto cultural e bíblico. A primeira hora começa às 6 horas. E é comum você ver, porque ele é dividido por períodos, a primeira hora, 6 horas. Depois nós vamos ter a terceira hora. Quando você ler na sua Bíblia a terceira hora, que horas vão ser? Diga 9 horas. Porque se a primeira hora começa às 6 horas da manhã, e nós contamos as 2 seguintes horas, então é das 6 até as 9. Então quando falar a primeira hora, está falando de um período que começa às 6 horas da manhã e termina antes das 9. E quando você ler a terceira hora, diga a terceira hora, começa a que horas? 9 horas. E vai até 9, 10, 11, 12. Antes do meio-dia. Quando você ler a sexta hora, que hora que é? Diga meio-dia. E as 3 seguintes horas. Então, quando você ler, como nós vimos o texto da mulher no poço samaritana, a mulher samaritana no poço, conversando com Jesus, na sexta hora, você lê no texto, na sua Bíblia diz, na sexta hora, a mulher estava buscando água, na sexta hora, quer dizer, do meio-dia até às 15 horas, até às 3 horas da tarde. E quando você lê a nona hora, porque nós lemos aqui, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona hora. A nona hora é às 15 horas até às 18. Entenderam? Simples. Quando fala a primeira hora, que hora que é? 6 horas. Das 6 às 9. Quando fala a terceira hora, é das 9 a meio-dia. E quando fala a sexta hora, do meio-dia às 15. E quando fala a nona hora, das 15 às 18. São 12 horas
São as 12 horas do dia, dividido em períodos de 3, em 4 períodos de 3. Então nós estamos falando da hora da oração, a 9ª hora. Qual que é esse período? Das 3 ou das 15 às 6, às 18 horas. Após o período das horas, segue-se o período da vigília. Por exemplo, nós vemos que os apóstolos estavam presos e lá fala a hora da vigília. Seguem-se as vigílias que são assim estabelecidas. A primeira vigília começa a que hora? Às 6 da tarde, às 18 horas. Agora, nós vamos ver o período da vigília, o período da noite, que começa às 18 horas. E aí nós vamos contando 3, da mesma forma. Então, quando nós vemos na Bíblia a primeira vigília, que hora começa? 18 horas. Mais 3 horas? 21. Então, a primeira vigília começa às 18 horas e vai até 21 horas. Não é isso? A segunda vigília começa a que horas? 21 horas e vai até as 24. A terceira vigília, da meia-noite às 3. Quando nós vemos o texto dos apóstolos, diz que era a terceira vigília, 24 horas, à meia-noite. Da meia-noite às 3 horas é a terceira vigília. E aí temos a quarta vigília, que é das 3 às 6. Deu para entender? Bem simples, não é? Pastor, vai cair na prova? Não. Não vai cair na prova. Só para que você tenha uma ideia. É como, por exemplo, você vai para Minas. Quantos já foram para Minas? Conhecem Minas Gerais, aquele país abençoado? Quando você chega lá e você se perde, você vai pegar uma informação, é logo ali, ó, tirinho de espingarda. Você anda. Você passa por onde Judas perdeu a bota e ainda anda. Mas ele diz o quê? É logo ali, pastor, ali, ó, tirinho de espingarda. Então você já sabe que um tirinho de espingarda não tem nada de ali, não. É muito longe, não é? Não é uma cultura do mineiro falar isso? É logo ali, um tirinho de espingarda. Não é isso? É cultural. A mesma coisa é dentro do contexto bíblico. É uma questão cultural, é uma questão bíblica e espiritual. O dia é dividido, às 24 horas, é dividido em 2 grupos de 12 horas. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. O dia é chamado de hora. A primeira hora, a terceira hora, a sexta hora e a 9ª hora. Então, as 12 horas do dia é dividido em 4 grupos de 3 horas. A mesma coisa é a vigília, que é o período da noite, às 12 horas da noite. Começa às 18 horas e vai formando de 3 em 3, das 18 às 21, da 21 às 24. A terceira vigília, das 24 às 3. A quarta vigília, das 3 às 6. Amém? Por que é importante saber isso? Para que você possa entender os princípios. Para que você possa ler a Bíblia dentro de um contexto de uma leitura literal, figurado e espiritual. Quando você fala um tirinho de espingarda, é logo ali, um tirinho de espingarda. É cultural. O literário é que é logo ali. Agora, o figurado é que você sabe que não é logo ali. É bem mais lá para frente. E o espiritual é que você vai ter que ter paciência. Você vai ter que se esforçar para chegar lá. Então é mais ou menos isso que acontece com a hora. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª. Vamos continuar o texto. O texto de Atos, capítulo 3, versículo 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias
punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que passavam. Hoje, é muito difícil você dizer com precisão, em Israel, Jerusalém, aonde fica essa porta. Qual é essa porta? Mas ela é uma das portas do templo que era de passagem. Nós estamos falando de um homem que era coxo e que todos os dias os seus amigos ou alguém da família ou alguém o ajudava e o colocava à porta, que era chamada Porta Formosa. Por que ali na porta? Porque era lugar de passagem. As pessoas subiam a Jerusalém para irem ao templo. E ele ficava ali todos os dias. A palavra diz que ele era coxo de nascença. Ele já nasceu com um problema, com uma deficiência. Ele já nasceu coxo. E todos os dias ele era colocado na porta formosa para pedir esmola. É como se fosse hoje. Se fosse hoje, onde é que as pessoas necessitadas ficam para pedir esmola? No lugar de passagem. Num lugar onde as pessoas passam. Onde elas estão indo para o trabalho. Onde é caminho, onde é rota das pessoas irem para o trabalho, para a escola. Então, era um lugar onde passava muitas pessoas. Então, ele era colocado do lado de fora, próximo à Porta Formosa. E ele ficava ali todos os dias pedindo esmola. O dicionário Aurélio traz a informação de que coxo é o que cocheia. Diz ainda que se trata de uma pessoa ou um objeto, como uma cadeira, que falta o pé ou perna. Então, no caso deste homem, que era coxo de nascença, podemos entender que uma perna era menor do que a outra. Que lhe faltava um pé, uma perna. Tem um ditado popular, eu trouxe só para descontrair, mas diz: apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo. Nós temos outro ditado que diz que a mentira tem perna curta. Mas nós não precisamos fazer força para pegar um mentiroso. Aqui diz que se apanha mais depressa. Apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, diga que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Fico imaginando a cena. Um lugar muito importante. Um lugar muito bonito. Todos os judeus e as nações subiam a Jerusalém para adorar o Rei dos Reis. E este homem que era coxo desde a nascença é colocado na porta, num lugar bonito, num lugar famoso, num lugar em que há muitas pessoas, e da esmola ele sobrevivia. E quando chega os dois apóstolos, ele pede uma esmola. Eu fico imaginando a ansiedade daquele homem coxo. Porque você já viu um judeu, um sacerdote, um rabino, as vestes de um sacerdote? São muito bonitas. Realmente representa um povo sacerdotal, um povo especial, sacerdotes reais. Ele parece um rei. Imagine os dois apóstolos subindo ao templo, a hora nona, para fazer a sua oração. E aquele pedinte, ele pede uma esmola. É como se você estivesse no farol hoje e você visse
um carro muito caro parando no farol. E uma pessoa, uma criança, um necessitado, se aproximando daquele carro. O que nós vamos esperar de uma pessoa que tem um carro muito bonito e muito caro, como uma Ferrari, por exemplo? Que aquela pessoa tem muito dinheiro, não é isso? Eu acredito que todos correm para a porta daquele carro e batem a porta, o vidro, esperando receber um valor muito alto. Mas quando os apóstolos se aproximam, diz que os apóstolos olharam para ele. E os apóstolos pediram para que aquele homem olhasse para eles. Porque muitas vezes o nosso olhar está no lugar errado. O qual, vendo a Pedro e a João, vendo a Pedro e a João, vendo o quê? Vendo as vestes, o exterior, a aparência de um sacerdote real, que aí iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Então, o primeiro que olhou foi o pedinte. E vendo a Pedro e a João, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. É comum hoje nós olharmos para as pessoas e olharmos para a aparência, olharmos para as roupas, olharmos para o carro. O coxo olhou para eles, pediu uma esmola. E Pedro com João, fitando, diga olho no olho, olhando para nós, e olhou para eles. E mesmo assim, aquele coxo, que de início olhou as vestes, mas quando os apóstolos dizem, olhe para nós, e ficou olho no olho, e nós sabemos que os olhos é a janela da alma, não é isso? Quantos já ouviram isso? Nós falamos, os olhos são as janelas da alma. E mesmo olhando nos olhos, olhando na alma, olhando o interior, aquele pedinte ainda continuava esperando receber uma esmola. Muitas vezes nós estamos olhando apenas o exterior. Estamos olhando as pessoas, como as pessoas se vestem, o que elas têm, a casa, o carro, a postura. Olhamos o exterior, mas quando somos chamados para olhar o interior, e nós olhamos o interior, nós continuamos esperando algo das pessoas. E esse coxo olha nos olhos, e ele continua esperando algo de Pedro e de João. Mas a Bíblia, quando continua o texto e diz, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Quando você vê uma Ferrari parando no farol, e uma criança, alguém, um necessitado, uma pessoa doente, um coxo, bate no vidro pedindo uma esmola, e você vê aquele homem dizendo, eu não tenho dinheiro. O que você pensa? Mentiroso, né? Que mão de vaca. Não é isso que nós pensamos? Porque nós vemos o exterior. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Pedro e João estavam mentindo? Se estivessem mentindo, pode acontecer, porque quem diz que não mente, já está mentindo. Mas você acha que Pedro e João estão mentindo? Eu acho que Pedro e João poderiam dizer para aquele coxo, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu vou até a igreja buscar. Eu vou subir ao templo para orar, eu vou orar, e lá tem
vai ter as ofertas. E depois eu te trago. Quantos acham que Pedro e João estavam mentindo? Quantos acham que Pedro e João não podiam subir ao templo, orar, e depois, ao descer e encontrar aquele coxo na porta formosa, lhe dar uma esmola? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Muitas vezes as pessoas querem de nós, querem de você, aquilo que você não tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Tem muitas pessoas que procuram o pastor e a pastora e dizem: pastor, eu nem sei o que é amor. Eu não tive pai. Nunca a minha mãe falou que me ama. E sempre me vem isso na mente. A pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Se a mãe desta pessoa não foi amada, ela não tem amor para dar para o seu filho. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu tenho coisas boas, eu vou dar coisas boas. Se eu tenho coisas ruins, eu vou dar coisas ruins. E eu tenho uma pergunta para você. O que você tem? Você pode dizer para mim: pastor, eu também não tenho nem ouro e nem prata, nem real nem dólar. Mas o que você tem? O que você precisa? Estamos falando de uma porta e a chave. Encontramos uma porta, encontramos a chave, mas muitas vezes a porta está aberta diante de nós, uma porta bonita, uma porta formosa, mas não temos condições de entrar por ela. Quantas pessoas, e é comum isso, as pessoas dizerem: pastor, ora por uma porta de emprego. Você ora, uma porta se abre, e você fala: Deus respondeu a oração. Olha que porta bonita, olha que porta formosa, olha que sinal, olha que milagre que Deus fez. Encontrou a porta, tem a chave, o poder e a autoridade. Encontrou, a porta se abriu. Mas a pessoa diz: ah, pastor, eu acho que aquele serviço não era para mim não. Ou então a pessoa trabalha uma semana. Depois de uma semana você encontra ela e fala: e aí, como é que tá? Como é que tá lá no emprego novo? Ah, pastor, eu saí. Ah, pastor, eu nem cheguei a entrar. Por quê? Porque mais do que encontrarmos a porta e termos a chave, precisamos ter condições físicas, precisamos ter cura na alma, precisamos estar com o espírito forte para poder entrar por ela e para poder conquistar. Mas, disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos em crise, não é isso? Alguns podem dizer: não, eu não estou em crise, eu decidi não entrar na crise. Meu irmão, você está no mundo, você mora no Brasil, você pode estar em Cristo, mas as pessoas, as famílias, o Brasil está passando por uma crise, está passando por um deserto. E se você encontrar uma pessoa na estação de ônibus, de trem, se você andar pela cidade e alguém te pedir um dinheiro, te pedir um trocado, o que você faria? Você teria condições de olhar nos olhos da pessoa, olho no olho, e dizer: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Deus te abençoe e te prospere, em nome de Jesus. Você teria condições e coragem de fazer isso? Você tem disposição, fé, para falar isso para os seus familiares e para os seus amigos?
Porque há pessoas, há doutores, há pessoas que conhecem a palavra e a verdade. Há doutores que tiram a chave da ciência. Há pessoas que ficam na porta, não entram e não deixam os outros entrarem. Mas aqui nós estamos vendo dois homens de Deus. Quantos aqui são homens e mulheres de Deus? Então nós estamos vendo vários homens e mulheres de Deus que conhecem a porta, que encontraram a porta, que possuem a chave, poder e autoridade, e que não estão na porta, e não entram e não deixam os outros entrarem. Você quer entrar por essa porta? Pedro, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esses dias eu estava na cidade e ia atravessar a avenida, e estava eu e estava uma outra senhora do lado esperando o semáforo abrir, e a pessoa chegou do lado da pessoa e pediu, você pode me ajudar, me dar um dinheiro? E aquela pessoa que estava do meu lado também, uma senhora muito simples, disse, eu não tenho. E eu fiquei olhando assim para ela, pede para mim, pede para mim, pede para mim. Eu olhando para ela, olhando ela pedir, e a outra falar não, e eu olhando para ela assim, do meu lado, olhando. Aquela pessoa abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Muitas vezes nós pedimos para a pessoa errada. Deixa eu te falar uma coisa, você é a pessoa errada ou você é a pessoa certa? Você é a pessoa que está na porta e não entra e não deixa os outros entrarem? Ou você conhece a porta formosa e o alpendre de Salomão e você entra por esta porta e você ajuda os outros a entrarem? Você tem fé para dizer, você tem fé para orar e profetizar? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Quantos aqui têm fé? Quantos têm fé? Quantos têm fé? Amém. Então acho que Deus está falando com você. Levanta-te e anda. Agora eu fico imaginando a situação, diga, de um coxo. Diga, um coxo. De nascença. Ele não sabe como andar. É o tipo de pessoa que fica sentado na porta formosa e ele fica olhando as pessoas andarem. E ele deve ficar imaginando como é que faz para andar. Porque ele já nasceu coxo. E há um ditado popular, há uma ideia dentro da cultura judaica, que quando uma pessoa nasce com um problema, com uma enfermidade, isso aconteceu por um decreto de Deus. E só Deus pode mudar esse decreto. Então eles acreditam que uma pessoa que nasceu coxa, ela nasceu com um decreto de Deus, uma maldição. E eles acreditam que esta pessoa nunca vai andar, porque Deus não muda os seus decretos. Agora eu fico imaginando este coxo de nascença, que está sempre no chão, que está sempre mal vestido, que está sempre com as suas vestes sujas de pó, sempre olhando para cima, olhando na direção do bolso. Os apóstolos, quando passam, e aquele pedinte olha para o bolso, e os apóstolos fazem ele olhar para algo mais alto. Ao invés de você olhar para o meu bolso, olhe para os meus olhos. Levante a sua cabeça. Levante os seus olhos. Olha nos olhos e diz, o que você quer, eu não tenho. E o que você quer, não muda a sua vida. Mas um coxo de nascença é um decreto de Deus. Ninguém pode mudar, a não ser Deus. Mas aquele coxo, que olhava todo mundo andando,
Pode ser que hoje você esteja numa situação tão ruim, tão para baixo, tão oprimido, tão humilhado, que você está para baixo, que você está no chão, no fundo do poço, e você olha, e você só olha o bolso, a parte financeira. Você olha uma pessoa em uma Ferrari e você acha que ele é rico. Mas o apóstolo diz: olhem nos meus olhos. E quando olha nos olhos, há uma ligação de alma. Os apóstolos se colocam no lugar daquela pessoa. Eu duvido você encontrar uma pessoa, um pedinte, se ele estiver de cabeça baixa, e ele contar a pior história, e te pedir um trocado, pode ser que você não dê R$1, uma moeda, R$2, R$10. Mas se ele te olhar nos olhos, eu duvido que você tenha a coragem de não lhe dar uma ajuda. Mas eles olham nos olhos, há uma ligação. E ele diz: levanta. Levanta e anda. Agora estamos falando de um coxo que nunca andou. Ele olhava as pessoas andando, mas ele nunca andou. E o texto continua dizendo: e tomando pela mão direita. Diga: e tomando pela mão. Amém. Pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Sabe, há um ditado que diz: nós não damos o peixe, nós damos a vara. Eu acredito que todos nós, sem exceção, precisamos de uma mão. Diga: eu preciso de uma mão. De uma mãozinha, de uma ajuda. Todo aquele que está caído precisa de uma mão. Precisa olhar para cima e encontrar uma mão estendida. Mas eu também acredito que todos nós podemos olhar para baixo, olho no olho, e estender uma mão. Eu não sei se hoje você está olhando para cima, caído, olhando para cima, esperando alguém que te estenda a mão. Eu não sei se hoje você está de pé, firme, andando, saltando e adorando a Deus. Mas se você assim está, você tem condições de se abaixar e estender a mão. Todos nós precisamos aprender a usar a mão. Quantas pessoas que nós, os pastores, chegamos e falamos: você está precisando de ajuda, peça ajuda, você quer um conselho, você quer se levantar? Não, pastor, eu estou bem. Está bem nada, está triste, está em depressão, está em dificuldade, precisa de uma mão, mas não pede. Quando estende a mão, ele diz: eu não preciso. E quantas pessoas orgulhosas, soberbas, com o peito cheio, andando com a mão no bolso. Todos nós precisamos aprender a usar a mão. A palavra diz que nós devemos colocar a mão no arado e devemos trabalhar. E nós trabalhamos com pessoas, ajudando e abençoando pessoas. A palavra também diz que aquele que tira a mão do arado, aquele que para de ajudar o seu irmão, aquele que para de fazer a obra, aquele que recolhe a sua mão, o Senhor não tem prazer na sua alma. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem dado prazer ao Senhor? Ou o Senhor não tem prazer na sua alma? Quando você encontra uma pessoa necessitada, carente, uma pessoa que pede ajuda, o que você faz? Você está com a mão recolhida? A palavra diz que o Senhor não muda e que Ele não recolheu as suas mãos abençoadoras. Propósito de Deus, independente do que aconteça,
é sempre nos abençoar. Ele diz: eu não recolhi a minha mão está estendida para te abençoar. E nós devemos trabalhar da mesma forma. E o versículo continua o seguinte, diz: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Sabe por que Deus faz milagres? Não é porque nós necessitamos. Sabe por quê? Porque este paralítico foi levantado. Andou, pulou, adorou. Mas em seguida, alguém falou: este lugar aqui é melhor, eu vou ficar aqui para pedir esmola. Ele está mais próximo da porta formosa. Jesus vai até um local onde há muitas pessoas enfermas. E ele encontra um homem com quase 40 anos, ali, esperando por um milagre. E Jesus pergunta para ele: o que você quer? Você quer um milagre? Agora, por que Jesus pergunta para uma pessoa se ele quer um milagre? Porque se ele se levantar, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que avançar e conquistar, ele vai ter que estender a mão e ajudar os outros. Por isso Jesus pergunta: você tem certeza que você quer ser curado? Você tem certeza que você quer se levantar e ser curado? Porque tem pessoas que não querem cura. Tem pessoas que querem ficar doentes, chorando. Entra ano e sai ano, estão chorando, estão deprimidas. Você quer cura? Não, porque senão minha vida vai mudar. Senão eu vou ter que trabalhar. Senão eu vou ter que ajudar os outros. Então Jesus pergunta para ele. Jesus não faz milagres por fazer. Jesus pergunta: você quer ser curado? E havia uma multidão de pessoas enfermas. Por que Jesus não curou todos? Porque Jesus não é um milagreiro. Jesus trabalha com princípios. Por que Deus faz milagres? E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. É para que o seu nome seja exaltado. É para que o momento do milagre seja especial e as pessoas que estão em volta sejam também abençoadas, conhecendo Jesus que liberta, que cura, que salva. E o texto continua dizendo: e conhecendo-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, com todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Quando acontece o milagre, o texto diz que uma multidão se aproximou. E algo mais importante do que o milagre aconteceu. Pergunta: pastor, o que é? O que é mais importante do que um milagre? Quantos estão esperando um milagre? Quantos precisam de um milagre? Quantos estão olhando diante de você, diante dos seus olhos, uma porta bonita, uma porta formosa? Quantos estão com a porta e a chave? Quantos estão entrando por um milagre? Mas o que é mais importante do que o meu milagre? O que é mais importante do que as minhas dívidas serem pagas? O que é mais importante do que uma casa, um carro? O que é mais importante do que um milagre, uma libertação e uma cura? Pergunta de novo: o que, pastor? O texto continua dizendo: discurso de Pedro no templo, de Atos 3, do 12 ao 22. Assim que acontece o milagre, uma multidão se aproxima. O Senhor faz milagres na nossa vida para chamar a atenção das pessoas. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu nem vou contar o meu testemunho, porque as pessoas são tão invejosas. Pastor, eu nem vou contar nada, porque senão eles não vão entender. Milagre ninguém vai entender. Mas não é para entender o milagre. É para ouvir sobre Jesus Cristo que salva. Agora, quando Deus faz um milagre na nossa vida,
e as pessoas olham e eu não falo, isso é ingratidão. Perdemos uma oportunidade de evangelizar os nossos familiares, os nossos amigos. Por que Deus tem feito milagres? Para quem Deus faz milagres? Por que milagres não estão acontecendo na minha vida? Porque quando acontece, eu não aproveito a oportunidade para fazer um discurso. Mas Pedro estendeu a mão, colocou aquele coxo de pé, a sua perna cresceu, se firmou, ele andou, ele saltou, ele adorou ao Senhor, e as pessoas olharam e disseram: este é o coxo que todos os dias está aqui, à Porta Formosa. O que aconteceu? E em seguida vemos o discurso. Vemos Pedro aproveitando uma oportunidade. Porque milagre por milagre você vai encontrar no terreiro, você vai encontrar no espiritismo, você vai encontrar na mesa branca, na mesa preta, você vai encontrar na ala direita, na ala esquerda. No mundo espiritual, seja qual for o lugar, acontece milagres. A questão é que em alguns lugares, milagres acontecem para amarrar famílias e destruir gerações. E em Jesus, os milagres acontecem para a libertação, a cura e para que os pecados sejam perdoados. E acontece o discurso de Pedro. E eu gosto muito desse discurso porque não só nesse discurso, mas em todos os discursos e todas as mensagens do livro de Atos, da Igreja de Cristo, tem 4 pontos. A maioria dos sermões de Atos contém 4 pontos. O primeiro, a proclamação de que a era do Messias finalmente havia chegado. Todos os discursos, todos os sermões do livro de Atos, da nova igreja, da Igreja de Cristo, todos os sermões proclamam que a era do Messias finalmente havia chegado. Que o Messias veio e o reino era chegado. Segunda coisa que é encontrado nos sermões, citações do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Terceira, revisão da vida e ministério de Jesus, especialmente a sua morte e ressurreição. E o quarto ponto que encontramos em todos os sermões do Novo Testamento é a invocação ao arrependimento. Eu falo e eu gosto disso, desses 4 pontos, porque eu digo, se não tiver estes 4 pontos, nós podemos dizer que é qualquer coisa, que é uma mensagem, que é uma filosofia, que é uma autoajuda, menos que é a mensagem do reino. Precisa ter a proclamação que um novo tempo chegou, que é o tempo de Cristo, do Messias. Temos que usar o livro sagrado, o Antigo Testamento, como base para dizer que Cristo, que Jesus é o Cristo, o Messias. Temos que encontrar neles, e principalmente, a questão da morte e da ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. E o quarto ponto, o arrependimento. Hoje é tão difícil encontrar mensagens que tenham esses pontos. É tão difícil encontrar mensagens que falam sobre arrependimento. Diga: a porta formosa está diante de mim. E eu tenho poder e autoridade. A chave do reino. A questão é, você vai entrar ou você vai ficar na porta? Não entra e não deixa os outros entrarem. Você vai entrar e vai ajudar os outros a entrarem?